Olá para você, este é o programa Radio Waves, um programa de rádio no YouTube, assim é o nosso canal. A gente está aqui para falar sobre radialismo. E vamos começar o programa de hoje com um prefixo, escuta só. ZYR56, Rádio Excelsior Sociedade Anônima, ondas médias 780 kHz, São Paulo, Brasil. Então, você viveu essa época da Excelsior? Essa é uma ilustração fantástica de uma época em que predominavam as emissoras AM, mais especificamente as rádios AM que transmitiam na faixa de ondas médias, ou na maioria dos rádios que eram importados nessa época, MW, Middle Waves, que era justamente onda média. Essas rádios, como a Excelsior, transmitiam as mais diversas programações, muito antes das FMs aparecerem de forma mais popularizada, né? As pessoas terem mais acesso às FMs. As FMs começaram realmente a aparecer ali no final da década de 70. Embora existiam algumas já antes disso, mas começaram a se tornar conhecidas mesmo no início dos anos 80. Antes disso, as AMs lideravam a audiência, eram rádios que influenciavam o mundo da música, que geravam cultura musical e que faziam muitas coisas realmente interessantes no cenário que elas tinham nessa época. A Excelsior é muito antiga, ela foi fundada em 1934, para você ter uma ideia. Mas ela começou com uma programação mais erudita, uma programação de música clássica, mais para a elite paulistana, né, onde ela foi criada, e depois ela só começou a ter uma programação voltada para a juventude em 1968, com a entrada de um radialista fantástico que na época era, né, a pessoa que gerou uma programação diferente, que introduziu no rádio um conceito que até então praticamente não existia, que era uma programação voltada para a juventude, uma programação para tocar música jovem nacional e música jovem internacional. No mundo inteiro, sucessos, época da disco, estavam bombando nas emissoras de rádio da Europa, Estados Unidos, e no Brasil não se tocava isso, né? O Brasil estava meio fechado para o que estava acontecendo lá fora. Exatamente do jeito que está hoje, né? Voltou a ser assim. Curiosamente, né, depois de um tempo voltou a se fechar. Mas o Antônio Celso foi o cara que trouxe isso a partir de 1968 na Excelsior. A Excelsior transmitia em 780 kHz. E o Antônio Celso é o cara que trouxe essa programação jovem que funcionou por muito tempo, por muitos anos, na verdade até 1980. Eu lembro de ouvir lá no final dos anos 70, no meu rádio AM, só conseguia ouvir bem a Excelsior à noite, né? Porque as rádios AM tinham um alcance um pouco maior à noite, então era mais fácil a gente pegar aqui no norte do estado de Santa Catarina as rádios do eixo Rio-São Paulo, principalmente na programação da noite. Tinha que ter um rádio muito bom, que eram como os rádios eram na época, né? Os receptores tinham uma sensibilidade muito grande, muito maior do que os receptores hoje que você encontra disponíveis no mercado. Então a gente conseguia ouvir essas programações. E esse cara, o Antônio Celso, tinha uns programas muito interessantes na rádio nessa época. Olha só a vinheta que anunciava a chegada dele. Vamos ouvir um trechinho. Ao som da máquina. Sucesso Excelsior. Fique na sua, fique na nossa. Excelsior. Eu vou ler para você um trecho da Wikipédia que conta melhor essa história, que dá uma resumida bem interessante nessa mudança de programação. Em 1968, a emissora teve a sua programação reformulada, aquilo que eu estava falando antes, né? E precedeu com isso as futuras rádios FMs. A Excelsior, que criou uma programação totalmente direcionada para o público jovem e focada em sucessos da música pop da época. Ela competia diretamente com a rádio difusora e era supervisionada pelo radialista Antônio Celso. Ele foi o cara que inventou o famoso e mais icônico slogan do rádio AM na época, o slogan da Excelsior, que era assim, ó: viaje com a Excelsior, a máquina do som.
Entre programas emblemáticos dessa frase durante a década de 1970 estava o Pediu, Tocou, Ganhou, o Peça Bis para o Sucesso, que contavam sempre com a participação dos ouvintes, que acontecia, olha só, via carta ou telefone. O repertório, baseado em sucessos do momento, nacionais e internacionais, foi mantido até 1980, até a metade do ano de 80. Aí o Antônio Celso se desligou da emissora e a programação daí, né, ficou diferente a partir daí, né? Mudou a coordenação do negócio, a coisa realmente fica diferente. Quem é radialista sabe bem do que eu estou falando. Boa parte do repertório da época da Excelsior, né, foi compilada em uma série de LPs. Né? Eu, inclusive, cheguei a ter fitas cassete, né? Lançava o LP e lançava também a fita cassete. Eu cheguei a ter em 1977, ó, esse disco aí, ó, veja aí, que legal. Olha só a trilha sonora desse disco. Esse já era o volume 6, que foi lançado em 1977. Era uma compilação de sucessos que a Excelsior lançava nas suas programações, e as pessoas começavam a pedir, começavam a querer comprar os discos, e isso influenciava até a Rede Globo. As músicas que a Excelsior destacava, viravam sucesso, acabavam entrando nas trilhas sonoras das novelas. Nessa época a Excelsior já pertencia à Rede Globo, e também, né, junto no grupo estava a Som Livre, gravadora pela qual os discos da Excelsior eram lançados. Os discos, nessas coletâneas, como por exemplo o disco da Excelsior, era a forma que a gente tinha de comprar as músicas internacionais que estavam fazendo sucesso, né? A gente tinha essas coletâneas para comprar e tinha também a possibilidade de comprar depois também as trilhas sonoras das novelas da Globo, que eram lançadas também pela gravadora, obviamente, Som Livre, né? Então vinham aí as coletâneas com essas músicas. Muitas vezes os discos eram difíceis de adquirir, eram caros, era complicado, você não podia ficar comprando uma quantidade muito grande de discos, né? Por exemplo, veja só, esse volume 6 aí, né? Tem, abrindo essa coletânea, a música Zodiacs, da Roberta Fleck. Um sucesso estrondoso da era disco nessa época, 1977, e você não tinha às vezes condições de comprar o disco, o álbum da Roberta Fleck, por exemplo, só para ter essa música e mais algumas que ela tinha ali que eram sucesso, né? Era muito dispendioso fazer isso, então você dependia realmente das coletâneas para poder adquirir essas músicas. E quem dizia para você quais eram as músicas boas? Quem fazia você conhecer essas músicas? Eram, obviamente, as emissoras de rádio. Simplesmente eram máquinas do som, realmente. Eram máquinas que geravam cultura musical para a população, para as pessoas. E faziam isso com uma propriedade absoluta, incrível. Influenciavam, claro, a venda de discos, influenciavam as gravadoras, influenciava tudo, né? Então a Excelsior AM foi uma dessas rádios incríveis dessa época, que realmente revolucionaram o mundo do rádio, precederam as FMs. Esse negócio de tocar música jovem, de focar num público-alvo diferente, não é propriedade das FMs. Não foram as FMs que chegaram com essa novidade. Aliás, as FMs nem começaram com isso quando elas começaram a aparecer no dial, né? As FMs começaram com programações mais clássicas e tal. A gente já falou muito sobre isso aqui. Mas a Excelsior é um exemplo clássico desse tipo de programação. E a gente ouvia para descobrir música nova e depois a gente dava um jeito de comprar o disco. Eu comprava um disco, meu colega comprava outro, a gente gravava, né? A gente tinha aqueles aparelhos 3 em 1 com toca-discos e tape deck, né? E fazia a gravação, eu gravava para ele o que eu comprei, ele me emprestava o dele para mim gravar, e assim a gente se virava na aquisição de música. Mas sempre a peça central de tudo isso eram as emissoras de rádio, e nessa época eram as rádios em onda média, sim, que geravam essa cultura musical. Esse episódio de hoje foi para complementar uma coisa que estávamos falando no episódio passado sobre gerar cultura musical para a população, coisa que as rádios deixaram de fazer há muito tempo, em sua grande maioria, né? E muitos radialistas que estão na ativa concordam comigo, mas passivamente, para manterem aí os seus empregos, os seus programas, acabam muitas vezes aceitando a situação que as rádios meio que obrigam, né, a seguir. Você está numa emissora de rádio como empregado, você tem que seguir o que a emissora de rádio propõe.
O que está faltando em muitas emissoras de rádio no Brasil hoje são pessoas, né, para direcionar essas programações, diretores artísticos com uma visão como era o Antônio Celso lá em 1968. O cara já tinha a visão que as rádios hoje não têm, né? Era uma época diferente, sim, era uma época em que a cultura musical era muito mais refinada no Brasil. Era muito interessante. Era de um nível assim que hoje estamos bem distantes, realmente. E muito fechados, como eu já disse, para o que está acontecendo fora do Brasil, né? Graças a Deus estão aí as rádios web, né? As web radios, como queira, que estão quebrando essa situação pouco a pouco. Claro que elas não são tão populares como as comerciais, mas as pessoas estão se acostumando a ouvi-las, porque as comerciais está difícil, então a pessoa começa a buscar alternativa, né? E vai buscando essas soluções na web, e isso vai popularizar as rádios web cada vez mais. Quero citar um exemplo. Você acha que rádio web não tem audiência? Não tem? Eu vou citar um exemplo muito clássico agora para você entender o quanto esse cenário está mudando. No momento em que estou gravando esse episódio, hoje é Dia Internacional do Rock and Roll. Isso mesmo, dia 13 de julho de 2022. É o momento em que estou gravando esse episódio. Estou na cidade de São Bento do Sul, no norte do estado de Santa Catarina. Na cidade ao lado, aqui, Rio Negrinho, surgiu uma rádio sensacional chamada do Balacobaco, uma rádio só na web. Você acessa ela no site www.edobalacobaco.com.br. Nesse site você vai acessar a rádio Rock Balacobaco. Eles têm duas outras rádios, uma que é a News, que é focada em música pop e notícias, e uma que é a Balaconejo, que foca em música sertaneja, mas um sertanejo mais raiz e tal, né? Não essa coisa que as FMs estão fazendo hoje aí, bem longe disso. Mas a Balaco Rock, está voltando ao assunto, né? A Balaco Rock está fazendo nessa semana, que é a Semana Internacional, que é o Dia Internacional do Rock, né? Então virou para a rádio a Semana do Dia do Rock, estão fazendo uma programação toda especial e transmitindo alguns shows de rock ao vivo que estão acontecendo aqui na região. São Bento do Sul, Rio Negrinho, aqui no norte do estado de Santa Catarina. Numa transmissão ao vivo que eles fizeram ontem, atingiram um pico de audiência de 5.000 pessoas conectadas simultaneamente na web rádio. Isso é um número muito grande. Nós estamos falando de cidades que estão aí na faixa de 80 mil habitantes, aqui em São Bento do Sul, Rio Negrinho, tem bem menos que isso, né? Então, você veja só, 5.000 ouvintes simultaneamente ouvindo uma transmissão ao vivo numa web rádio aqui da cidade, local, que só existe na internet. É uma audiência realmente considerável. Se você olhar no radios.net, né, pela web tem muitas rádios comerciais que não atingem, se você olhar nas estatísticas do radio.net, não atinge lá no radios.net essa marca. Então aí no limiar dos 3.000 acessos em média, né? 5.000 simultâneo é um recorde da nossa região. Ninguém fez isso até agora. É a primeira rádio web da nossa região, aqui onde eu estou, que atingiu essa quantidade de audiência. Isso é um marco histórico no mundo das comunicações aqui da nossa região, com certeza. E vai trazer, né, muitos resultados diferentes. E mostra claramente aquilo que eu estou falando incansavelmente aqui nesse canal. Estamos vivendo uma transição muito grande. O jeito que as rádios comerciais estão fazendo suas programações hoje está botando lenha nessa fogueira, fazendo a coisa acontecer mais rápido. Hoje pessoas como eu, na faixa aí dos 50, 40, 35 anos para frente e até um pouco mais que isso, não tem rádio para ouvir aqui na nossa região. Tem que ouvir rádio de fora. O que esse pessoal faz? Busca rádio na web, né? Agora, se eu encontro uma rádio do jeito que eu gosto, com música que eu gosto, né, com música pop, com rock, com informação relevante e importante, né, o que vai acontecer? Se eu encontrar uma rádio dessa aqui na minha região, é muito mais interessante do que eu ouvir uma rádio de São Paulo ou uma rádio de fora do Brasil. Aqui, além de ouvir as músicas que eu gosto, de ouvir as programações que eu gosto,
de ouvir, né, as informações que eu quero ter acesso via rádio, eu vou ter também comerciais locais, vou saber o que está sendo oferecido pelo meu comércio local aqui, onde eu posso ir comprar, as ofertas dos mercados, as ofertas das agências de automóveis, enfim, vou saber dos eventos que estão acontecendo aqui na minha região. Né? Claro que existe a internet divulgando tudo isso, mas no rádio é muito mais fácil, muito mais prático. Eu posso estar recebendo toda essa carga de informação enquanto estou dirigindo, enquanto estou trabalhando, enquanto estou fazendo alguma outra atividade. Então é muito, muito, muito interessante isso, né? E realmente está aí a prova viva, esse resultado da do Balacobaco, né? É prova viva desse sucesso. E olha só que a rádio tem uma sequência de shows ainda para hoje à noite, no momento que eu estou falando, gravando esse episódio, eles estão no ar com um show. Essa estatística que eu falei foi de ontem, não sei o que está chegando hoje, mas, né, durante toda a semana eles vão estar com essa programação e provavelmente vão até bater esses 5 mil. Tem uma programação bem especial no sábado, onde eu acredito que esse número seja batido. Depois, no próximo episódio, eu conto para vocês, né, o que aconteceu com essas estatísticas. Mas era realmente, né, eu levantei esse assunto aqui para ilustrar tudo isso que eu estava dizendo, né? Lá de longa data, com iniciativas como Excelsior AM, muitas FMs das quais a gente sente muita saudade. E tá aí, né? Programação na web agora, gerando pra gente tudo que a gente sempre quis ouvir no rádio. Que coisa boa, né? Que bela notícia. Ficou curioso para conhecer? Então conheça www.edobalacobaco.com.br. Mesmo que você não seja aqui da região do Planalto Norte catarinense, você vai gostar dessa rádio. Se você gosta de rock, obviamente, ok? Um grande abraço para você, obrigado por ter assistido mais um episódio do nosso canal. Voltamos em breve com mais informações sobre rádio.